Fala galera, o ano de 2023 foi recheado de grandes flops, só que o ano de 2024 falou, segura minha cerveja e tá tentando bater o ano anterior, né? Porque parece que todos os grandes filmes estão flopando nas bilheterias e dessa vez foi o filme Furiosa da saga Mad Max. Então vamos dar uma olhadinha juntos porque hoje é domingo e, como de costume, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje eu lancei um vídeo também lá no meu outro canal, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui do lado. O filme Furiosa chegou com um certo atraso. O filme Mad Max Fury Road, né, Estrada da Fúria, estreou no ano de 2015. Então levaram quase 10 anos para o George Miller conseguir lançar essa sequência, que também é uma prequel, né? Então o filme chegou, mas com certo atraso. Eu acho que isso acabou afetando a bilheteria do filme também, e o filme teve um orçamento de 168 milhões de dólares. A Anya Taylor-Joy falou que foi uma experiência, né, traumatizante. Ela fala que ela é bem agradecida pelo George Miller, pelo filme e assim por diante, mas que foi uma gravação muito pesada, né? O George Miller, ele costuma fazer muitas coisas que outros diretores não fazem, e a expectativa era de que esse filme tivesse uma estreia muito acima do resultado que ele teve, que foi de 25,5 milhões de dólares na sua abertura. E só para vocês terem uma ideia, um filme tão esperado como Furiosa, né, com tantos grandes atores, ficou pouquíssimo à frente do filme do Garfield, né, que não é um grande filme, não é um filme gigantesco, é um filme da Sony, que também não teve uma estreia sensacional. Ele teve uma estreia global até superior do que a estreia norte-americana, mas o filme, né, não teve uma estreia que dá pra gente dizer que foi um fenômeno, e mesmo assim ficou bem próximo de bater o filme Furiosa. Então o filme, como eu disse, que custou 168 milhões, fez 25 milhões em território americano e 58,8 milhões ao redor do mundo todo, que não é um resultado bom, né? O filme normalmente tem que chegar próximo do seu orçamento no primeiro final de semana, porque aí ele vai tendo quedas, só que ele vai conseguindo somar mais dinheiro e fazer, né, a expectativa, pelo menos dos estúdios, é que o filme consiga fazer entre 2,5 e 3 vezes o seu orçamento, no mínimo. Esse filme já dá pra dizer que não vai conseguir fazer isso, né? Eu acho que as pessoas ficam pedindo por grandes blockbusters bons e assim por diante. Tudo bem que as pessoas foram assistir Duna 2, né? Então não dá pra gente dizer que filmes bons e grandes blockbusters não fazem sucesso, porque alguns fazem, né? O filme do Planeta dos Macacos também tá tendo um sucesso relativo, mas um filme como esse não trazer público, eu acho que mostra que muita gente não tá tão interessado assim em ter uma experiência diferente nas salas de cinema, né? Mas também dá pra gente culpar um pouquinho a Warner, né? Dá pra culpar o próprio George Miller, que demorou muito, né? Eu acho que se eles tivessem aproveitado, né, aquele hype que tava por Estrada da Fúria, se eles tivessem lançado esse filme mais rápido, talvez o sucesso tivesse sido muito maior. Se ele tivesse sido lançado, por exemplo, em 2019, ao invés de ser lançado em 2024, eu tenho certeza que mais pessoas teriam ido às salas de cinema, né? E o orçamento, novamente, não ajudou, né? O filme poderia ter um orçamento muito mais enxuto, mas como eu sempre faço aqui, vamos dar uma olhadinha na saga Mad Max, começando lá pelo primeiro filme. As informações são bem difíceis de serem encontradas a respeito dos filmes do Mad Max, porque os filmes foram produzidos na Austrália, né, com dinheiro australiano, então nem o orçamento tem em dólar, né, tá em dólar australiano, eles têm que fazer a conversão, mas eu peguei algumas informações na internet. O primeiro filme custou cerca de 200 mil dólares, eu vi algumas fontes falando esse valor, e o filme fez 100 milhões de dólares, ou seja, o filme fez 500 vezes o seu orçamento, um dos melhores resultados de todos os tempos. O único que eu me lembro que tem um resultado melhor foi Bruxa de Blair, né, e Atividade Paranormal, mas são filmes que são realmente muito baratos. Mad Max
não é tão barato assim, né? Pelo menos em termos visuais. Ele foi produzido na Austrália, então eles gastaram muito menos dinheiro do que eles teriam gasto se eles tivessem produzido em Hollywood. Então o resultado do primeiro filme foi sensacional. Aí o segundo filme, né, que é o Mad Max 2 Road Warrior, o filme custou 4,5 milhões e fez 23 milhões, então custou mais e fez menos. O terceiro filme fez um pouco mais, mas custou muito mais também, que é o filme Mad Max 3 Beyond Thunderdome, né? O filme fez 36 milhões de dólares com orçamento de 10, né? Então o orçamento não foi tão baixo assim, né? Foi um orçamento bem mais elevado. E aí, décadas depois, a gente viu Mad Max Estrada da Fúria, que custou 150 milhões e trouxe 380 milhões de dólares, como eu disse, em 2015. O filme não foi, né, considerado um enorme sucesso, mas fez dinheiro o suficiente para justificar uma continuidade desse universo. A tendência era que o filme atraísse mais gente do que o antecessor, obviamente. Se eles esperassem um público menor do que Estrada da Fúria, eles não teriam financiado Furiosa, né? Com certeza eles esperavam um aumento nas bilheterias. Não foi exatamente isso que aconteceu, porque o filme começou muito mal, né, com um orçamento, como eu disse, mais elevado do que o Estrada da Fúria. O filme está somente com 59 milhões, ele tem que ter um multiplicador 6 mais ou menos para conseguir se tornar lucrativo a essa altura. Pode ser que aconteça? Pode ser, o filme tem que conquistar muito boca a boca daqui em diante, né? Então eu não diria que é provável, é praticamente impossível que isso aconteça a essa altura, mas eu acredito que a possibilidade existe sim. E aí na segunda posição, o filme Garfield Fora de Casa, que é o terceiro filme do Garfield, é o primeiro filme em animação, em 3D, né, e assim por diante, mas a gente já viu outros dois filmes em live action com participação do Bill Murray, com participação da Jennifer Love Hewitt e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês os outros dois filmes também, mas começando por esse, o filme teve uma estreia de 24,7 milhões de dólares, então bem próximo do filme Furiosa, e o filme fez 91,1 milhões de dólares ao redor do mundo todo, com um orçamento de somente 60 milhões. Então, nesse caso, o cenário completamente ideal. O filme custou 60, já fez 90 milhões. Como eu disse, o filme Furiosa custou 168 e fez 59. Então, o filme fez cerca de um terço, né? Um pouco mais de um terço, enquanto o filme do Garfield já bateu uma vez e meia o seu orçamento. E é um filme infantil, né, que tende a ter pernas boas no decorrer das semanas. Então eu acredito que esse filme vai fazer muito dinheiro para a Sony. A Sony ela investe muito pouco hoje, né, em filmes, não muito pouco, né, mas parece que ela não tá com aquela mesma gana competitiva, né, que alguns outros estúdios. Então é muito legal a gente ver um filme animado com um orçamento como esse. E é interessante a gente ver que muitos filmes animados, Kung Fu Panda teve uma queda drástica no seu orçamento. Muitos filmes que antigamente custariam 120, 150 milhões, agora estão custando 80, 60 milhões. O que me deixa pensativo até, né? Porque eu vejo por aí muitas reclamações a respeito do tratamento que os animadores têm. A indústria, né, da animação tá muito, né, tá tendo muita reclamação por causa das condições de trabalho e etc. Então eu fico imaginando o que tá acontecendo aí nos bastidores para que essas animações tenham o preço cada vez mais reduzido. E aqui o comparativo, como eu falei para vocês, entre os três filmes do Garfield, vocês vão ver que o orçamento tá de certa forma equilibrado, ainda mais considerando que tem filme lá de 2004, né, ó. O primeiro filme de 2004 custou 50 milhões e fez 208 milhões, então fez mais de 4 vezes o seu orçamento, que é um resultado bom, né? Não é um resultado de outro planeta, mas é um resultado positivo. O segundo filme custou 60 milhões em 2006 e fez 143 milhões. E esse filme que custou 60 fez 91 milhões. Eu imagino que 200 milhões seja um objetivo bem razoável para esse novo filme do Garfield. E o terceiro colocado do top 5 desse final de semana, que é o filme dirigido pelo John Krasinski, Amigos Imaginários. O filme teve mais uma queda positiva, né, de 52%. Isso mostra a importância de uma boa abertura. Mesmo com duas quedas razoáveis, esse filme continua sendo uma catástrofe em termos financeiros, porque com um orçamento muito salgado de 110 milhões de dólares, ele fez somente 98 milhões, então ele ainda não bateu a marca de 100 milhões,
sendo que a essa altura ele já deveria no mínimo ter batido a marca dos 250 milhões para fechar na casa dos 300 milhões. Novamente, não sei se eles tinham expectativas muito erradas para a bilheteria ou se eles erraram de longe no orçamento do filme, né? Mas com certeza esse filme da Paramount não vai trazer lucro e vai trazer muito prejuízo. Imagino eu que esse filme vai ter um prejuízo aí na casa de uns 50 a 70 milhões de dólares para a Paramount. E aqui todos os filmes dirigidos pelo John Krasinski, né, que é um cara que eu gosto bastante, ele é o Jim lá do The Office. Ele fez Brief Interview with Hideous Man, que fez 33 mil dólares. Família Holler fez 1 milhão de dólares. Um Lugar Silencioso fez 341 milhões, um fenômeno mundial. E Um Lugar Silencioso Parte 2 fez 297 milhões. Então, de 5 filmes que ele fez até agora, 2 são muito pequenos, né, pra gente julgar se foi um sucesso ou um fracasso. 2 foram enormes sucessos e um foi um fracasso financeiro, mas as pessoas gostaram, então eu imagino que ele possa receber propostas bem interessantes a partir de agora, justamente por causa da performance, né, em termos de crítica que esse filme vem tendo. Tem críticas negativas, a nota não tá tão boa, mas eu vi muita gente que tá adorando o filme, né, então eu acho que tá sendo um filme bastante divisivo, né, muitas pessoas fazendo comparativos, né, com Mansão Foster para Amigos Imaginários e assim por diante. Novamente, eu ainda não consegui conferir esse filme, né? Mas, como eu disse, eu gosto bastante do John Krasinski, gosto do Steve Carell, então eu tô tentando ser bastante positivo antes de conferir esse filme mesmo, né? Com todos esses aspectos negativos. E aquela comparação amigo imaginário versus amigos imaginários, obviamente, né? É só uma brincadeira aqui, mas o filme já chegou a 98 milhões, contra 35 milhões, então nesse aspecto o filme está tendo uma performance positiva, mesmo que se a gente comparar os orçamentos, a gente vê que esse filme continua sendo uma catástrofe muito maior do que o outro. E aí na quarta posição ficou o filme Planeta dos Macacos, O Reinado. O filme fez mais 13 milhões de dólares, com uma queda de 48%, então mais uma queda muito boa, né? O filme continua tendo uma performance bastante interessante, é uma franquia que é muito bem trabalhada, eles não exageram no volume de filmes, eles não tentam lançar muitas coisas diferentes, eles trabalham sempre, né? Lança um filme, espera um pouquinho, lança outro. Eu vou mostrar para vocês o resultado da franquia como um todo, mas esse filme já está próximo de atingir a marca dos 300 milhões de dólares. Ele tem hoje um orçamento de 160, então eu imagino que ele ainda não esteja sendo lucrativo, mas eu imagino que ele vá se tornar, porque ele deve continuar trazendo um certo dinheiro aí nas próximas semanas e deve continuar aumentando o valor. Ele cresceu cerca de 60 milhões de dólares do final de semana passado para esse, então eu imagino que ele tem potencial para chegar próximo dos 370 a 400 milhões de dólares. E aqui, olhando a franquia, como eu disse, ó, eles lançaram um filme em 2011, um filme em 2014, um filme em 2017 e agora um filme em 2024. Teve a pandemia, né? Então acabou demorando um pouco mais do que o normal. A Fox foi comprada pela Disney, isso pode ter também atrasado a produção, né? Às vezes teve alguma mudança ali que acabou afetando a produção do filme. Mas vamos dar uma olhadinha no filme A Origem, né? O filme teve uma bilheteria de 481 milhões de dólares. O segundo teve uma bilheteria de 710 milhões, né? O filme O Confronto foi um fenômeno. O filme A Guerra fez 490, ficando bem próximo, né, do filme A Origem, e agora 294. Então eu imagino que esse filme, O Reinado, vai ter o pior resultado, né, dentre esses 4, mas vai ser um resultado satisfatório. Afinal, né, um orçamento de 160 não é tão grande assim, considerando, né, o resultado dos 3 filmes anteriores. É isso que os estúdios têm que fazer. Ó, a gente tem esses 3 lançamentos, um fez 480, um fez 490, outro fez 710. Então, na pior das hipóteses, o filme vai fazer na casa de uns 350 a 400 milhões. E na melhor das hipóteses, vai fazer na casa de 700 a 800 milhões. Então, a gente pode colocar 160, 150 milhões de dólares sem se preocupar tanto assim, né, com o resultado do filme. Eu acho que é mais ou menos esse cálculo que eles fizeram para liberar o orçamento. Não sei o raciocínio, né, que a Paramount teve para liberar 110 milhões para o filme Amigos Imaginários, sendo que eles não tinham comprovação nenhuma
de que o filme teria um resultado positivo nas bilheterias. E fechando o top 5, ficou outro fracasso. Então, só nesse top 5 a gente tem 3 fracassos, né? O primeiro colocado, que ainda não é considerado um fracasso, né? Mas Furiosa provavelmente não vai se pagar, como eu mostrei aqui para vocês. Né? Outro filme é Amigos Imaginários. E agora o quinto colocado, O Dublê, né? Que também já pode ser considerado um fracasso a essa altura, porque o filme tem um orçamento de 140 milhões de dólares e ele acabou de bater a marca de 140 milhões, chegando a 143 milhões de dólares. Mais um filme que tá tendo quedas positivas. Se a gente olhar o percentual de queda desse filme, parece que ele tá tendo uma performance muito boa, só que a estreia foi muito baixa, então, mesmo com quedas positivas, o valor não é satisfatório. E, novamente, 140 milhões em um filme sem comprovação nenhuma de ter um resultado positivo. Outros filmes semelhantes, estrelados, né, por atores ali na mesma categoria do Ryan Gosling, tiveram resultados fracos, né, então não entendo por que eles investiram tanto dinheiro em um filme como esse. E aqui eu não vou olhar novamente um a um. Esses são os principais filmes da Emily Blunt, né, os principais filmes de ação estrelados pela Emily Blunt. Né, normalmente tem uma co-estrela masculina também, né, o Matt Damon e assim por diante, o Tom Cruise. Então vocês podem dar uma olhadinha aqui na carreira da atriz. E eu dei também uma olhadinha na carreira do Ryan Gosling, que é uma carreira com mais altos e baixos, né, digamos assim. Ele tem filmes altos e baixos em termos de orçamento. Ele tem grandes produções, né, como La La Land, como Barbie, como First Man, mas ele tem filmes menores como Only God Forgives e Drive. Então é um cara que tem uma carreira muito interessante, né, que eu espero que continue escolhendo muito bem os seus projetos. E aí, saindo do top 5, só mantendo vocês informados a respeito de alguns outros filmes, né, o filme Os Estranhos 2, né, que é um filme que eu tô bastante animado para assistir, chegou a 22,5 milhões de dólares, enquanto o primeiro Os Estranhos atingiu 82 milhões, né, então o filme deve chegar ali na casa dos 30, 35, talvez até 40 milhões, dependendo de quantos países ele ainda vai estrear, né, eu gostei muito do primeiro Os Estranhos, tem a participação da Liv Tyler, né, então é uma franquia que eu gosto. Vamos ver se esse filme é positivo, né? Novamente, eu ainda não consegui conferir. Outro filme que saiu do top 10 é o filme Godzilla vs Kong, que novamente cresceu bem pouco. Ele cresceu de 561 para 564 milhões, que pode não ser o suficiente para ultrapassar Kong Ilha da Caveira, que está com 568 milhões contra 564. Faltam só mais 4 milhões para esse filme poder ser considerado o maior sucesso da franquia. O que é bastante surpreendente, né, considerando é mais uma franquia que eu falo para vocês que é muito bem trabalhada, mais ou menos como o Planeta dos Macacos. Eles não estão exagerando tanto assim. Até a Marvel, né, já anunciou que eles vão reduzir o volume de filmes. Star Wars tinha o plano de lançar 2 filmes por ano, todo ano. Já foi completamente abandonado também. Agora eles nem estão lançando filmes de Star Wars, eles devem estar fazendo uma reformulação completa lá na Disney. Então, né, ó, um filme em 2014, um filme em 2017, um filme em 2019, 2021 e agora 2024. Eu acho que para você manter uma franquia saudável, você tem que lançar no máximo um filme a cada 2 anos. Tirando a Marvel, né, que eu acho que é uma situação um pouco diferente, onde você tem várias pequenas franquias ali dentro, mas mesmo assim eu acho que 3, 4 filmes por ano é um volume muito exagerado. Outro filme que também já está longe do top 5, mas que eu quero manter vocês informados, é o filme Guerra Civil, que chegou a 113 milhões de dólares, né, já é o segundo filme, o segundo maior filme da história da A24, atrás somente de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Kung Fu Panda continua trazendo um dinheiro razoável, né? Ele trouxe mais 6 milhões de dólares, chegando a 541 milhões. Novamente, reparem o orçamento desse filme, né, comparado com os seus antecessores, né, ó, 130 milhões, 150, 145 e agora somente 85 milhões de dólares. Então, novamente, eu gostaria de entender, né, como que as empresas de animação estão reduzindo tanto assim os seus gastos. Talvez tenha alguma coisa a ver com inteligência artificial, talvez eles estejam utilizando novas ferramentas, né, que facilitam a produção dos filmes. Não sei, né, se vocês souberem mais detalhes, digam aqui, porque eu já dei uma pesquisada e não tem muitas explicações óbvias para essa redução no custo de animações. Outro filme, só passando bem rápido, é o Ghostbusters, né, que ainda não chegou à marca dos 200 milhões, está com 199,6
né? O filme tá se arrastando para casa dos 200 milhões, só, né, por curiosidade aqui para vocês. E como de costume, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha num top 5 das bilheterias norte-americanas em 2024, começando por Duna, com 282 milhões, Godzilla vs Kong com 195, Kung Fu Panda 4 com 193, Planeta dos Macacos com 122 e Ghostbusters com 112 milhões de dólares. Novamente, Ghostbusters, uma franquia muito maior nos Estados Unidos do que ao redor do mundo inteiro, né? Porque se o filme está com 112 milhões e ele tivesse uma proporção normal de 40, 30% em território americano e o restante ao redor do mundo, ele já estaria aí na casa dos 250, possivelmente até 300 milhões de dólares, mas ele ainda está bem distante disso. E no mercado mundial, a gente tem também Duna Parte 2 na primeira posição, com 711 milhões, Godzilla vs Kong com 564, Kung Fu Panda 4 com 541, YOLO com 479 e Pegasus com 469. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do resultado do final de semana, o que vocês acham da gente ter 3 flops no top 5, né? Então tem muitos outros filmes fora do top 5 que estão flopando também, o próprio Ghostbusters, né, custou 100 milhões e não chegou nem a 200, então não dá pra gente dizer que é um fracasso absurdo, mas com certeza tá bem aquém das expectativas, né? Então é bem surpreendente a gente ver esses resultados negativos. Eu gostaria de saber, como sempre, a opinião de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.